O capítulo 14 do livro do profeta Ezequiel nos apresenta uma revelação profundamente solene e educativa. Deus declara que, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem presentes em Jerusalém, eles somente livrariam a si mesmos diante do juízo divino. A afirmação do Senhor é clara. A justiça pessoal desses homens não seria suficiente para poupar uma nação inteira que havia escolhido permanecer no pecado. Esses três personagens não são citados ao acaso. Noé foi um homem justo em uma geração corrompida, conforme lemos no livro de Gênesis, capítulo 6. Daniel manteve sua fidelidade ao Senhor mesmo vivendo em um ambiente totalmente contrário à fé, como vemos no livro de Daniel, capítulo 6. Jó, por sua vez, destacou-se por sua integridade e perseverança, conforme registrado no livro de Jó, capítulo 1. Deus utiliza esses exemplos para mostrar que nem mesmo a presença dos mais justos substituiria o arrependimento individual do povo. Isso não significa que a intercessão perdeu o seu valor. A própria Bíblia nos apresenta grandes intercessores. Abraão intercedeu por Sodoma no livro de Gênesis, capítulo 18. Moisés clamou pelo povo de Israel no livro de Êxodo, capítulo 32. Samuel declarou que jamais deixaria de orar pelo povo, conforme o livro de 1 Samuel, capítulo 12. O apóstolo Paulo expressou profunda dor espiritual pelos seus compatriotas no livro de Romanos, capítulo 9. A intercessão sempre teve e continua tendo um papel fundamental no plano de Deus. Entretanto, Ezequiel 14 nos ensina que há momentos em que o Senhor estabelece limites claros. Quando o pecado é mantido, o juízo se torna inevitável. Ponto 1. Noé e a corrupção geral. Ezequiel 14, 12, 14. Neste primeiro bloco da lição, o Senhor revela a gravidade do pecado nacional. Deus não está tratando de uma falha isolada, mas de uma rebeldia contínua, coletiva e consciente. Por isso, o juízo anunciado é severo. O texto deixa claro que, mesmo que Noé estivesse presente no meio do povo, ele não conseguiria livrar a nação como um todo. A mensagem é direta. A santidade individual não anula a responsabilidade coletiva quando o pecado se torna persistente. Tópico 1. O juízo da fome. Ezequiel 14, 13. O texto afirma que a causa do juízo é o pecado, descrito como graves transgressões. Isso nos ensina que o juízo de Deus nunca é arbitrário. Ele é sempre uma resposta justa à desobediência humana. O agente do juízo é o próprio Deus, quando declara: estenderei a minha mão contra ela. Essa expressão revela autoridade, governo e controle absoluto do Senhor sobre a história. Deus permite a escassez para despertar a consciência do povo, quebrar a sua autossuficiência e conduzir ao arrependimento. Deus ensina que espiritualidade não é coletiva por associação, mas pessoal por convicção. Tópico 2. Noé andava com Deus. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Noé é apresentado como um homem justo em meio a uma geração totalmente corrompida. A Bíblia afirma que ele andava com Deus, o que indica comunhão constante, obediência prática e fidelidade diária. Noé não foi moldado pela cultura de sua época, nem se adaptou ao padrão moral da sociedade ao seu redor. Sua integridade teve impacto direto em sua casa, pois sua família foi preservada dentro da arca. No entanto, mesmo sendo um homem aprovado por Deus, Noé não conseguiu impedir o juízo universal do dilúvio sobre os incrédulos. Isso reforça um princípio espiritual importante. O testemunho pessoal é poderoso, mas não substitui a decisão individual de arrependimento. Tópico 3. A limitação de Noé, Ezequiel 14, 14. O Senhor repete o ensino para fixar a verdade no coração do povo. Eles livrariam apenas a sua própria vida. A repetição revela a importância do princípio. Quando a rebeldia é coletiva, persistente e endurecida, a justiça de um não pode ser transferida aos demais. Aqui aprendemos que ninguém é salvo pela fé do outro. A vida com Deus não é herdada nem emprestada. Cada pessoa precisa responder pessoalmente ao chamado do Senhor. A presença de líderes espirituais, homens piedosos ou famílias cristãs não anula a necessidade de arrependimento individual. Este ponto da lição nos leva a uma reflexão profunda. Não basta estar perto de pessoas que andam com Deus, é necessário andar com Deus. Essa é a mensagem central do exemplo de Noé e da advertência registrada pelo profeta Ezequiel.
Ponto 2. Daniel e as feras Ezequiel, 14, 15 e 18. Nesse segundo bloco, o Senhor apresenta um cenário ainda mais severo. A terra se torna inabitável por causa da ação das feras. Isso revela que o juízo divino não afeta apenas a vida espiritual, mas também a ordem da criação. Tópico 1. O juízo das feras, Ezequiel 14, 15. Deus declara que permitiria a passagem de feras pela terra, tornando-a desolada. Esse juízo revela que o pecado humano rompe o equilíbrio estabelecido por Deus na criação. Aquilo que deveria estar sob domínio do homem passa a dominá-lo. Essa inversão da ordem criada por Deus evidencia a profundidade do juízo e a gravidade da rebeldia do povo. O juízo das feras simboliza a perda de proteção, de segurança e de estabilidade. O povo que rejeitou o governo de Deus passa a experimentar o caos como consequência de suas escolhas. Tópico 2. Daniel na cova dos leões. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 16. Vivendo em um império pagão, ele não negociou seus princípios nem adaptou sua espiritualidade às circunstâncias. Sua comunhão com Deus era constante, pública e firme. Quando foi lançado, Daniel experimentou um livramento pessoal e sobrenatural. Deus fechou a boca dos leões, demonstrando aprovação à sua fidelidade. No entanto, esse livramento não foi coletivo. Ele foi preservado individualmente porque sua vida estava alinhada com Deus. Esse episódio ensina que Deus honra a fidelidade pessoal, mas não ignora a responsabilidade espiritual coletiva. Tópico 3. A limitação de Daniel e Ezequiel, 14, 18. O texto afirma que, mesmo que Daniel estivesse presente, ele não conseguiria livrar filhos ou filhas, apenas a si mesmo. Aqui, o Senhor reforça um princípio espiritual essencial. A justiça não se herda. A fé não passa automaticamente de pais para filhos, nem de líderes para o povo. Cada geração precisa assumir sua própria posição diante de Deus. Não basta crescer em um ambiente religioso ou conviver com pessoas piedosas. É necessário desenvolver um relacionamento pessoal com o Senhor, marcado por arrependimento, obediência e fidelidade. Este ponto da lição nos chama à reflexão sobre a nossa responsabilidade espiritual e sobre o compromisso das novas gerações. Daniel nos ensina que é possível ser fiel em qualquer contexto, mas Ezequiel nos lembra que essa fidelidade é sempre pessoal e intransferível. Ponto 3. Jó e o sofrimento humano. Ezequiel 14, 19 e 23. Neste terceiro bloco, o Senhor apresenta a forma mais severa de juízo descrita no capítulo, a praga acompanhada do derramamento de sangue. Aqui, o juízo deixa de atingir apenas a terra ou o ambiente. Isso demonstra o quanto o pecado persistente conduz a consequências profundas e dolorosas. Tópico 1. O juízo da peste e do sangue, Ezequiel 14, 19. O texto afirma que Deus derramaria a peste sobre a terra e o sangue seria espalhado. A peste refere-se a enfermidades coletivas, epidemias que atingem a carne humana, revelando a fragilidade da vida. O sangue aponta para a violência, conflitos e guerras. Esse tipo de juízo mostra que, quando o homem rejeita Deus de maneira contínua, ele passa a experimentar o colapso social, moral e espiritual. O pecado não permanece apenas no âmbito religioso. Ele se manifesta em doenças, violência e destruição da convivência humana. Tópico 2. Jó é fiel na dor. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. Jó é apresentado como o grande exemplo de fidelidade em meio ao sofrimento extremo. Em um curto espaço de tempo, ele perdeu bens, filhos e, posteriormente, a saúde. Ainda assim, suas palavras revelam uma fé madura e profunda. Ele reconhece que tudo pertence a Deus e que o Senhor continua soberano. Jó não apenas suportou a dor, mas também exerceu o papel de intercessor por seus amigos, conforme registrado no livro de Jó, capítulo 42. Contudo, mesmo sendo um homem justo e intercessor, sua justiça não seria suficiente para livrar Jerusalém do juízo anunciado em Ezequiel. Isso reforça que a fidelidade pessoal não anula a responsabilidade coletiva de um povo que insiste no pecado. Tópico 3. A limitação de Jó e Ezequiel. Pela quarta vez, o Senhor repete o mesmo princípio. Mesmo que Jó estivesse presente, ele livraria apenas a sua própria vida. A repetição enfatiza a seriedade do ensino. Ao citar Noé, Daniel e Jó em contextos diferentes, corrupção moral, ambiente hostil e sofrimento humano, Deus demonstra que, em qualquer cenário, a justiça continua sendo pessoal e intransferível. Esse ponto encerra a lição com uma verdade fundamental para a classe.
Ninguém é salvo pela experiência espiritual do outro. Cada pessoa precisa responder individualmente diante de Deus, com arrependimento sincero, fé viva e obediência contínua. Assim, Jó nos ensina que é possível permanecer fiel mesmo na dor. Mas Ezequiel nos lembra que essa fidelidade precisa ser pessoal. O chamado final da lição é para uma vida de responsabilidade espiritual diante do Senhor, antes que o juízo se torne inevitável. A mensagem de Ezequiel, capítulo 14, nos conduz a uma reflexão direta e necessária. Não podemos depender da fé dos outros. Ao longo do texto, Deus deixa claro que nem a justiça de Noé, nem a fidelidade de Daniel, nem a perseverança de Jó seriam suficientes para livrar uma nação inteira. Isso nos ensina que a salvação, a comunicação e a obediência são experiências essencialmente pessoais. Pais piedosos, líderes espirituais comprometidos e intercessores fiéis são benções somente dadas por Deus, mas eles não substituem um relacionamento pessoal com o Senhor. Ninguém é salvo por herança espiritual, por proximidade com a igreja ou por tradição religiosa. Cada crente precisa desenvolver sua própria vida de oração, sua própria obediência à palavra e sua própria caminhada de santidade diante de Deus. A aplicação prática desta lição nos chama à responsabilidade espiritual. Precisamos avaliar se, de fato, temos um compromisso genuíno com o Senhor. Deus continua sendo longânimo, mas Ele também é justo.